Laurette estava confusa mas ele perguntou se o hematoma foi causado por Asrian, mas Laurette negou. Dor estava certo de que não era Asrian, porque se fosse, Laurette não teria sobrevivido. Ele continuou a examinar seu rosto e se perguntou quem poderia ter feito tal coisa. Laurette estava sob a proteção do próximo Papa e do beligerante, então quem ousaria machucá-la? Laurette convidou Dorra para sentar. Dorra percebeu que se algo acontecesse a Laurette, seria problemático, já que ela também era a única capaz de curá-lo. Ele então pediu a Laurette para emprestar-lhe o pulso e lhe deu uma pulseira sagrada com poder divino que poderia curá-la. Laurette ficou surpresa com um presente tão valioso e agradeceu a ele. Ela se desculpou por não ter nada para oferecer em troca, mas Dorra a tranquilizou, dizendo que sua companhia era suficiente. Na verdade, a pulseira tinha outro propósito. Era projetada para monitorar a saúde de Laurette e alertar Dorra se ela estivesse em perigo. Enquanto isso, Asrian estava lendo um guia de encontros quando se deparou com um trecho que dizia que ajustar o ritmo da intimidade física era essencial. Ele ficou chocado com a ideia e começou a se preocupar que Laurette pudesse se entediar com ele e querer terminar seu relacionamento. Ele ficou perdido em seus pensamentos, temendo que fosse deixado por Laurette. O próximo processo de purificação foi realizado na sala de trabalho, como sugerido por Laurette, para evitar que a história fosse classificada para maiores de 18 anos se fosse feita na cama dele. Embora Laurette estivesse bem com a intimidade física, ela não estava emocionalmente pronta para levar as coisas adiante ainda. Durante o processo, Asrian tentou controlar seus pensamentos. Quando a purificação foi concluída, ele pensou que não deveria ser muito ganancioso e correr o risco de deixar Laurette entediada com ele. De repente, Laurette mostrou a ele uma lista de tarefas e perguntou se eles poderiam cozinhar juntos. Asrian afastou o rosto dela porque estava muito perto, mas então Laurette beijou sua mão, deixando-o confuso. A cozinha já estava preparada por ele, que também lembrou Asrian sobre o casamento. Laurette pediu a Asrian para vestir o avental, mas ele estava muito tímido e recusou, dizendo que o tamanho não servia nele. Mas Laurette achou que seria fofo nele. Asrian tinha algo em mente e estava pensando em como deveriam levar as coisas devagar antes que Laurette se entediasse com ele, o que o assustava mais. Ele falou e pediu a Laurette para ir devagar por um tempo, e ela concordou instantaneamente. Mas o que Laurette realmente estava pensando era em ir devagar na culinária, enquanto Asrian estava focado na intimidade física. Eles começaram a cozinhar juntos e se divertiram, rindo juntos, quando Laurette fez algo bobo. Quando a comida ficou pronta, Laurette alimentou Asrian e o provocou para limpar o chocolate que ficou em seus lábios. Laurette brincou lambendo o chocolate do rosto de Asrian, mas então teve um pensamento. Ela percebeu que o primeiro beijo deles tinha acontecido quando ela estava bêbada e não foi muito romântico. Então, ela decidiu criar um momento mais romântico e deixou um pouco de chocolate em seus lábios, pedindo a Asrian para limpar. No entanto, Asrian estava hesitante e disse que era demais. Ele expressou sua preocupação de que ela pudesse se entediar com ele. Ele sentiu que Laurette não estava levando a sério sua preocupação, e até se sentiu um pouco patético por se preocupar tanto. Asrian então se levantou, limpou os lábios dela com um lenço e saiu apressado da cozinha, deixando Laurette confusa novamente. Na manhã seguinte, Laurette estava determinada a ter uma conversa adequada com Asrian sem afastá-lo. Asrian a cumprimentou chamando-a de bruxa, em vez de seu nome, o que a deixou confusa. Laurette achou isso divertido. Ela perguntou brincando se ele estava bravo com ela. Asrian lutou para dizer a verdade, temendo que Laurette ficasse desapontada e o deixasse. Ele percebeu que deveria ser grato pelo amor e lealdade de Laurette, mas não conseguia mais manter seus sentimentos para si mesmo. Asrian explicou que Laurette não parecia levar a sério seu pedido. Perplexa, Laurette perguntou a qual pedido ele estava se referindo. Asrian mencionou o pedido que ele fez ontem para levar as coisas devagar em seu relacionamento. Laurette ficou chocada. Ela disse a ele que pensava que seu pedido era para levar as coisas devagar na cozinha, não no relacionamento deles. Asrian ficou constrangido e tentou fugir, mas Laurette o deteve. Asrian pediu a ela para deixá-lo ir, mas ela se recusou. Então, Asrian fingiu que sua mão estava machucada, fazendo com que Laurette a soltasse. No entanto, ele correu rapidamente sentindo-se envergonhado pelo mal-entendido. Laurette não resistiu em provocar Asrian depois de descobrir que ele havia fugido por causa da vergonha. Ao deixá-lo no portão, ela lembrou brincando para ele não fugir novamente se sentisse envergonhado no trabalho. Enquanto caminhavam, Gerard perguntou a Asrian se ele havia informado Laurette sobre seu destino. Asrian respondeu que não sentiu necessidade de fazê-lo. No entanto, ele sentiu que não deveria esconder nada de Laurette, então decidiu não mentir e não forneceu nenhuma informação adicional,
já que Laurette já sabia que ele foi ao palácio. Eles abriram a porta para verificar Ryan, que estava trancado dentro por eles. Os olhos afiados de Azra encontraram Ryan, que imediatamente o xingou e começou a gritar. No entanto, Azran o silenciou rapidamente com um soco, lembrando de seu lugar. Azran ficou furioso ao saber que Ryan tinha batido em Laurette, uma garota que ele próprio hesitava em tocar. Após limpar a mão, deixou claro que não tinha intenção de matar Ryan. Azran poupou Ryan apenas por causa de Laurette e queria que ele lembrasse disso. Na residência de Velas, Laurette e Azran estavam jantando juntos, quando Laurette de repente se lembrou de que não tinham progredido muito em seu relacionamento. Mas o tempo estava acabando, já que o contrato de namoro deles era de apenas 3 meses, e ela tinha apenas 10 semanas restantes. Ela perguntou a Azran quão devagar eles deveriam levar as coisas, e ele respondeu que deveriam ir o mais devagar possível. Laurette, frustrada com o ritmo lento, soltou que queria levar as coisas para o próximo nível com Azra em breve. Isso fez com que os servos derrubassem um prato de choque. O mordomo e os outros servos saíram rapidamente da sala, percebendo a importância da sucessão do ducado. Azran perguntou nervosamente a Laurette o que ela queria fazer com ele. Laurette respondeu com entusiasmo que queria experimentar tudo com ele. Mas antes que ela pudesse elaborar, Azran rapidamente enfiou um pedaço de pão na boca dela para impedi-la de falar mais, pois ele já estava envergonhado. Em seguida, ele explicou que seu corpo amaldiçoado o fazia sentir como um monstro e que achava difícil ser íntimo com ela. Ele estava preocupado que Laurette fugisse depois de ver tudo isso, mas ela viu como uma motivação para trabalhar mais duro na purificação de Azra, para que ele não precisasse se preocupar em tocá-la. Quando Azra ouviu aquelas palavras, ele sentiu algo indescritível em seu coração, como se estivesse prestes a explodir. Ele se perguntou se era amor que estava sentindo. Laurette deitou em sua cama enquanto ponderava sobre a maldição que ela tinha que purificar, pois era a única que poderia curar Azra. Ela se perguntava quem o havia amaldiçoado. Deve ter sido um feiticeiro poderoso com um ódio forte contra ele. Laurette refletiu sobre os desafios que Azra devia estar enfrentando devido à maldição, especialmente em seu relacionamento, enquanto recordava suas expressões tímidas. Ela começou a se preocupar se ela era o primeiro amor dele. Essa preocupação a perturbou, pois não tinha intenção de iniciar um relacionamento comprometido, dado seu tempo limitado de 3 meses. Laurette estava determinada a perguntar a Austen sobre Azra no dia seguinte. No entanto, enquanto tentava se aproximar dele, Austen a pegou e perguntou o que ela queria saber. Laurette informou a ele que tinha uma pergunta sobre Azra, que o deixou extasiado, e ele perguntou se Laurette estava interessada em aprender sobre o poder da riqueza de Azan ou as alegrias de ser uma duquesa. Laurette rapidamente esclareceu perguntando se Azran já tinha estado em um relacionamento, antes dele perceber que precisava fornecer uma resposta cuidadosa considerando a importância do assunto. No entanto, ele respondeu admitindo que não tinha informações sobre a história romântica de Azan. Percebendo que era uma pergunta estúpida, Laurette então pediu permissão para sair enquanto voltava para a câmara. Laurette inesperadamente avistou Azra no corredor e correu em direção a ele. Ele imediatamente a segurou e a alertou sobre os perigos de correr no corredor. Laurette então pediu um abraço a ele, mas Azra recusou devido à possibilidade de ser visto por outros. Laurette então pegou a mão de Azra, e eles entraram em um quarto próximo, mas era tão estreito que mal conseguiam manter uma distância entre eles. Laurette então perguntou se poderiam abraçar ali, para o que Azra se aproximou lentamente do abraço. Mas de repente Laurette sentiu algo duro. Ele estava usando uma espada? Não. Ele não estava. Ao perceber que algo estranho estava acontecendo com ele, Azran se afastou abruptamente de Laurette e perguntou se o abraço tinha sido suficiente. Laurette respondeu alegremente que, embora tenha sido curto, estava satisfeita. Enquanto isso, Azra estava preocupado que sua reação repentina pudesse ter sido notada por ela. Agora Laurette estava convencida de que não havia nada de errado com o corpo inferior de Azran. Ele era definitivamente um jovem vigoroso. Vamos baixar a tenda. Azran tentou mudar de assunto. Sentindo que a tensão deveria ser amenizada, ele perguntou a Laurette sobre a pulseira que ela estava usando ultimamente. Laurette revelou que a pulseira era um presente de Dora, mas então ela rapidamente percebeu seu erro, já que Azran poderia não aprovar. De fato, agora que o clima havia mudado,
ele percebeu que deveria se livrar de Dorra mais cedo. Mas então ele se lembrou de que o livro de guia de namoro destaca a importância de evitar o ciúme para evitar que o amante se canse. Laurette estava perplexa com a expressão de Aslan e presumiu que ele poderia estar chateado. Ela explicou a ele que a pulseira era um presente com magia divina para ajudar em sua recuperação. Embora Aslan dissesse que entendia, sua expressão mostrava o contrário. Ainda usando a mesma expressão, Aslan tranquilizou Laurette que estava tudo bem trocar presentes entre amigos. Ele também sugeriu que ela poderia passar tempo com seu amigo enquanto ele estivesse ocupado. Laurette ficou emocionada ao ouvir isso, e exclamou que Aslan era o melhor. No dia seguinte, Aslan informou a Laurette que tinha um assunto urgente para tratar no palácio e precisava partir imediatamente. Enquanto Laurette se despediu, Aslan parecia relutante em sair. Percebendo isso, Laurette perguntou se ele precisava usar o banheiro. Aslan desviou o olhar e admitiu que havia algo mais. Ele então surpreendeu Laurette ao colocar um belo acessório em seu cabelo, explicando que era um presente que ficava adorável nela. Ficou claro que Aslan estava com ciúmes da pulseira, mas suas ações eram cativantes. Repentinamente, o cocheiro gritou lembrando Aslan de que ele precisava sair para o palácio. Isso surpreendeu e envergonhou tanto ele quanto Laurette. Enquanto Aslan se aproximava da porta, ele olhou para trás e deu um abraço em Laurette, antes de sair rapidamente com o rosto vermelho. Dorra chegou e imediatamente notou o novo acessório que Laurette estava usando, elogiando quão bonito ficava. Enquanto começavam o tratamento, Laurette convidou Dorra para se juntar a ela do lado de fora depois. Apesar da preocupação de Dorra por Aslan, Laurette assegurou que não era um problema, já que Aslan confiava muito nela. No entanto, Dorra estava visivelmente irritado ao saber disso. Parecia que eles estavam se divertindo enquanto caminhavam pela cidade. Laurie ofereceu tratar Dorra no dia e perguntou o que ele gostaria de comprar. Dorra pediu a pulseira da saída anterior. Laurette hesitou, já que a pulseira era barata, mas Dorra insistiu que era perfeita para ele e que ela tinha escolhido a melhor. Acabou comprando a pulseira. Laurie observou que Dorra estava lutando para fechar a pulseira e gentilmente se ofereceu para ajudá-lo. Foi então que Dorra se deu conta de que Laurette havia trazido outro item e perguntou sobre sua natureza. Laurette revelou que era um presente para Aslan. Oh meu Deus, Dorra, você não deveria ficar com ciúmes do amante de outra pessoa. Se acalme. Dorra disse a Laurette que ouviu um rumor de que o Duque Canley havia cortado o braço do Marquês Sreb no teatro porque Mary Sreb havia prejudicado a parceira do Duque. Dorra perguntou se a parceira era Laurette e ela confirmou. Ela estava preocupada que, se seus pais descobrissem sobre o rumor, eles a levariam de volta à força de Aslan, e o pensamento a fez parecer pálida. Mas ao ver isso, Dorra perguntou se ela estava bem e disse para não se preocupar. Ele assegurou que ela podia confiar nele, pois ele estava ao seu lado como o sacerdote mais confiável e prometeu protegê-la sempre. Mas de repente, a parede perto deles rachou e desabou. Laurette rapidamente lançou um feitiço de defesa pensando que estava acabada, mas não estava prestes a deixar Dorra ter o mesmo destino. Com movimentos rápidos, ela usou o máximo de magia que pôde para protegê-lo. Dorra estava incrédulo ao ver Laurette se sacrificar para protegê-lo. Enquanto ela aceitava seu destino, a imagem de Aslan passou por sua mente. Em pânico, Dorra protegeu o corpo de Laurette dos destroços. Uma multidão se formou para ver o que estava acontecendo. Laurette abriu lentamente os olhos, surpresa por estar viva, e viu que Dorra a tinha protegido. Ele estava realmente bravo e gritou: "Você está louca!" Mas Laurette apenas sorriu, aliviada por ele estar bem. Dorra estava preocupado com ela, mas Laurette insistiu para que ele ficasse parado. Ela disse para ele não se mover e continuou a tranquilizá-lo de que tudo ficaria bem, enquanto continuava a lançar sua magia para evitar que os destroços os esmagassem. Dorra estava ficando frustrado, então decidiu usar sua magia para libertá-los dos destroços. Ele finalmente mostrou seus poderes impressionantes e ambos foram salvos. Dorra perguntou a Laurette por que ela fez algo tão tolo. Laurette não entendeu por que Dorra estava bravo. Então ele perguntou novamente por que ela só lançou o feitiço nele. Laurette se perguntou por que Dorra estava irritado, pois foi uma decisão rápida. O que importava era que Dorra estivesse seguro. Ela respondeu a Dorra que fez isso porque ele era seu amigo. Dorra ficou ainda mais surpreso quando descobriu essa verdade. Eles se encontraram apenas algumas vezes e ainda assim Laurette arriscou sua vida por ele. Dorra não era um crente em altruísmo ou bondade. Ele pensava que todos agiam por seus próprios interesses. Mas quando viu o que Laurette tinha feito por ele, ficou incrédulo. Ela não ganharia nada protegendo-o, mesmo que isso significasse colocar sua própria vida em risco. Laurette de repente se animou e se sentiu aliviada por ambos terem saído sem ferimentos. Enquanto se levantavam,
Dorra perguntou se ela estava ferida, mas Laurette assegurou que estava bem. Dorra se sentiu incomodado porque, mesmo que Laurette estivesse ferida, agia como se não fosse grande coisa. Então ele curou seus ferimentos e a repreendeu, dizendo que ela quase morreu, mas Laurette respondeu que todo mundo morre eventualmente e agradeceu por tê-la curado. No entanto, Dorra não pareceu satisfeito com a resposta de Laurette. Ele disse a ela que ela não poderia morrer porque ele não permitiria. Espere, você é Deus. Mesmo que Laurette estivesse fixada em Asrian, Dorra estava determinado a mantê-la segura, aconselhando-a a não correr riscos imprudentes que pudessem machucá-la. Laurette não pôde deixar de pensar que Dorra ainda estava processando o que aconteceu anteriormente. Dorra olhou para o prédio destruído e começou a se perguntar o que deu errado, pois não parecia que desabaria assim. Laurette ficou surpresa ao ver Dorra tão zangado. Ela nunca o tinha visto assim antes, mas ficou aliviada por ele estar seguro. Mais tarde, Laurette finalmente chegou em casa na mansão de Candy, sentindo-se completamente drenada depois de tudo o que aconteceu. Asrian já estava lá e a cumprimentou, perguntando onde ela tinha estado. Laurette ficou emocionada ao vê-lo e pediu rapidamente um abraço. Asrian a abraçou de volta, mas então notou algo nela e sua expressão mudou. Ele perguntou se ela tinha sofrido um acidente. Laurette estava confusa sobre como ele poderia sentir isso. Ela não queria preocupar Asrian ainda mais. Então disse a ele que tinha caído na rua. Asrian perguntou se ela estava machucada e Laurette disse que tinha apenas alguns arranhões, mas que Dorra a tinha curado. Asrian verificou se ela estava bem. Então perguntou se Laurette se divertiu. E ela disse que sim, mas que ela gostava mais de estar com Asrian. Laurette achou Asrian fofo e estava determinada a purificar rapidamente sua maldição para fazê-lo feliz. Quando o prédio quase a esmagou, Laurette percebeu que se morresse antes de quebrar a maldição, Asrian sempre enfrentaria apenas miséria. Ela não permitiria que isso acontecesse e estava disposta a pagar qualquer preço para quebrar a maldição. No dia seguinte, Laurette estava sentada no colo de Asrian, pronta para fazer o tratamento, como ela insistiu. Mas Asrian estava preocupado porque ela não parecia bem. Laurette disse a ele que ela usou toda sua mana para salvar Dorra antes, mas continuava dizendo a si mesma que precisava purificar Asrian o mais rápido possível. No momento em que Asrian percebeu que Laurette não estava se sentindo bem, ele segurou sua mão para impedi-la. De repente, Laurette perdeu o equilíbrio e caiu direto no corpo de Asrian. Ela disse a ele que estava com frio. Asrian entrou em pânico e tentou aquecê-la com um abraço. Mas então Laurette disse que precisava de um banho quente, e Asrian rapidamente a pegou no colo para pedir à empregada para desenhar a água. No entanto, Laurette o puxou mais perto e pediu a ele que ficasse com ela enquanto tomava banho, já que não confiava na empregada. Asrian ficou vermelho e não tinha ideia do que lhe queria dizer, mas então ela explicou que só precisava de um amigo para acompanhá-la e que ela ficaria vestida enquanto tomava banho. Quando Asrian entendeu que Laurette estava fazendo o melhor para ajudá-lo apesar de sua própria condição, ele decidiu não desistir, pois estava muito tímido. Asrian perguntou a Laurette se a água estava quente o suficiente. Laurette respondeu que a temperatura estava boa, mas ficou chateada porque Asrian estava sentado de costas para ela. Asrian explicou que precisava fazer isso por seu próprio bem. Laurette ficou frustrada, e de repente agarrou o braço de Asrian, avisando que se ele fugisse novamente, ela faria o mesmo. Ela fez uma cara séria que fez Asrian virar as costas para ela e perguntar se ela estava falando sério, chocando Laurette. Mas Laurette rapidamente mudou o humor, dizendo que estava brincando de correr pela mansão como se estivesse brincando de pega-pega. Asrian pediu desculpas por entender errado e disse a ela que pensou em amarrá-la se fosse sério. Laura assumiu que Asrian estava brincando. Você estava brincando, não estava. Asrian sorriu ao ouvir isso. Vendo seu sorriso, Laurette brincou pedindo para ele lavá-la, o que pegou Asrian de surpresa. O rosto de Asrian ficou pálido ao pensar em lavar o corpo de Laurette. Ei! Você tem uma mente suja. Mas então Laurette esclareceu que só queria que ele lavasse seu cabelo. Asrian se sentiu aliviado e começou a lavar seu cabelo gentilmente, tendo cuidado para não causar nenhum dano. De repente, ele notou uma cicatriz no pescoço de Laurette e perguntou sobre ela. Laurette disse que quando era jovem, Ryan a empurrou escada abaixo e mentiu para seus pais sobre o que aconteceu. Seus pais a repreenderam porque pensaram que ela estava tentando desafiar Ryan pela sucessão. Asrian se sentiu chateado depois de ouvir a história, e desejou ter pelo menos quebrado uma das mãos de Ryan na época. Laurette continuou sua história, dizendo a Asrian que foi trancada em um quarto como punição e foi forçada a suportar. Sua mãe disse que era para ajudá-la a desenvolver paciência. Então tudo o que ela podia fazer era esperar. Laurette mudou de lágrimas e perguntou a Asrian se ele tinha algum problema com a cor de seu cabelo, já que
alguém aparentemente reclamou que doía os olhos olhar para sua mecha rosa. Asriel perguntou quem disse tal absurdo, pois adoraria dar-lhes uma visita. Mas Laurette insistiu que ele respondesse sua pergunta, e ele disse que não poderia não gostar dela. Laurette ficou feliz em ouvir isso, e Asriel ficou atordoado com seu sorriso. Então ela o provocou perguntando se ele achava que apenas seu cabelo era bonito. Asriel ficou corado e disse que tudo nela era lindo. Laurette se aproximou dele e pediu para ele beijar os lugares que achava mais bonitos. Ele beijou seu cabelo e disse que não havia nenhum lugar nela que não fosse adorável. Então beijou sua mão e perguntou se deveria beijá-la em todos os lugares. Laurette o provocava, dizendo para ele começar pelo lugar mais encantador. Asriel se inclinou e a beijou nos lábios. Alguns dias depois, estavam discutindo do lado de fora da boutique, com Laurette provocando Asriel para ajudá-la a experimentar roupas, mas ele recusou, sugerindo que Madame Char pudesse ajudá-la em vez disso. Laurette o atingiu brincalhona, chamando-o de malvado, mas era mais como uma massagem para Asriel. De repente, Gerard emergiu de trás do prédio e sinalizou para Asriel. Vendo isso, Asriel pediu para Laurette entrar primeiro e disse que voltaria logo com ela. Assim que Laurette entrou na boutique, viu Madame Xi parecendo confusa e olhando para alguém atrás dela. E então, Laurette ficou completamente chocada ao ver sua própria mãe ali. Chocada com a situação, Laurette ficou surpresa e tentou manter a calma ao cumprimentar sua mãe com há quanto tempo. Sua mãe correu até ela, segurando seu ombro e expressando preocupação por Laurette. Com uma expressão preocupada no rosto, perguntou onde Lauria esteve todo esse tempo, enfatizando o quanto estava preocupada. Mas Laurette atingiu seu limite com as teatralidades de sua mãe. Rapidamente, ela afastou a mão de sua mãe e questionou a preocupação dela, perguntando como alguém que alegava se preocupar com ela podia não mostrar nenhum sinal de tristeza e ainda se envolver em coisas extravagantes como fazer compras em uma boutique de alta classe. Sua mãe inventou uma desculpa, dizendo que era porque ela era uma duquesa e era sua obrigação fazer todas essas coisas. Sentindo que sua mãe estava apenas falando um monte de bobagens, Laurette afirmou claramente que nunca viu a família Blanche fazer qualquer esforço para divulgar pessoas desaparecidas no jornal ou em qualquer outro lugar. Desta vez, sua mãe jogou a carta de vítima, alegando que não podia fazer nada por causa da autoridade de seu pai. Laurette ponderou as palavras de sua mãe, mas isso não significava que ela foi facilmente convencida. Se sua mãe realmente se importasse com ela, ela acreditava que havia algo mais que ela poderia fazer para encontrá-la. Laurie acusou sua mãe de inventar desculpas quando na verdade era capaz de fazer melhor. A raiva dentro dela começou a ferver, mesmo que sua mãe continuasse pedindo desculpas. Laurette não conseguia ver sinceridade nessas desculpas, vendo sua mãe tão terrível quanto o resto de sua família. Laurette lutava para conter suas emoções, que estavam à beira de explodir. Incapaz de segurá-las por mais tempo, ela correu em direção à porta de saída, enquanto sua mãe tentava desesperadamente impedi-la. Lauria continuou correndo sem rumo, com um único pensamento em mente sendo escapar daquela situação infernal. Sua mente ficou em branco enquanto corria, ofegante, mas se recusando a parar. De repente, alguém segurou seu braço por trás, chamando suavemente seu nome. Asriel correu para alcançá-la, sua voz carregando preocupação e preocupação. Seu tom mudou abruptamente, sua expressão escureceu quando ele perguntou quem fez Laurette chorar. Em seguida, enxugando suavemente suas lágrimas, Laurette encostou o rosto em sua mão, sentindo um imenso senso de alívio e gratidão por ainda ter Asriel ao seu lado. Não querendo sobrecarregá-lo ainda mais, ela insistiu que não tinha chorado, abraçando Asriel. Ela inventou uma desculpa para sua corrida, alegando que não podia esperar mais para vê-lo e que sentia saudades dele, mas Asriel viu através de sua mentira. Ele a convidou a voltar para casa. Em suas emoções confusas, o abraço de Asriel parecia um oásis no deserto, um vislumbre de esperança para uma vida melhor, mesmo sabendo que seu tempo neste mundo era limitado. Dias depois, Asriel percebeu que algo não estava certo com Laurette. Ela não parecia a mesma de sempre. Agora ele precisava pedir um abraço a ela, enquanto costumava correr até ele pedindo um abraço diário. Ultimamente, ela parecia realmente para baixo. Asriel se sentiu completamente impotente. Ele queria passar o dia todo com Laurette, mas tinha uma reunião de emergência sobre a guerra que não podia cancelar. Apesar de serem amantes agora, Asriel desejava que Laurette compartilhasse seus fardos com ele. Mas o que ele poderia fazer quando Laurette mesma não queria? Sentada perto da janela, com uma expressão sombria, Laurette segurava uma carta em sua mão.
Era de Madame Charba, que se desculpava e expressava culpa em relação a ela. Madame Charra explicou que a mãe de Laura implorara implacavelmente para ela entregar a carta, prometendo que seria a última vez. Na carta, a duquesa Blanche expressava arrependimento por não ter parado adequadamente Larete naquele dia. Ela mencionava que havia muitas coisas que queria dizer a Larete e implorava para que ela reservasse um tempo para se encontrar. Ela forneceu o horário e o local para o encontro naquele dia. A raiva de Larete transbordou, fazendo com que ela esmagasse a carta em sua mão. Ela sentiu uma onda de desânimo ao se perguntar por que sua mãe de repente agia como se importasse, mas não tinha mostrado preocupação quando Larete ainda estava com eles. O relógio mostrava que já passavam 10 minutos das 5. A mãe de Larete estava esperando no restaurante que mencionara na carta. Enquanto Larete entrava na sala, a mãe dela teve um rosto iluminado de alívio por finalmente ter chegado. A comida já estava na mesa, pronta para ser comida. Enquanto Larete se sentava numa tentativa de mostrar seu cuidado, a duquesa Blanche ofereceu a Larete algo para experimentar. No entanto, memórias de eventos passados inundaram a mente de Laurette. Ela se lembrou de sua mãe dizendo para ela parar de comer para manter um corpo esbelto e do último jantar em família, quando Ryan se recusou a comer com ela, fazendo sua mãe instruir Larete a voltar imediatamente para o quarto. Mas agora sua mãe parecia tão diferente, tentando manter um sorriso no rosto diante de Larete e encorajando-a a comer com vontade. No entanto, Larete permaneceu inabalada pela mudança repentina de comportamento de sua mãe. Ela foi direto ao ponto e perguntou à mãe o que ela queria dizer, deixando claro que só ouviria e depois sairia rapidamente. A duquesa Blanche ficou surpresa com a franqueza de Larete. Baixando a cabeça, a duquesa Blanche pediu desculpas, expressando arrependimento por não prestar atenção suficiente a Larete e não cuidar adequadamente dela. Ela percebeu o valor de Larete apenas depois de perdê-la e reconheceu que ninguém na família realmente se importava com ela. Em vez de culpá-la por tudo relacionado aos assuntos domésticos, com profundo remorso, a duquesa Blanche admitiu que Larete era a única que realmente se importava, mas suas próprias ações haviam afastado Laurette. Laurette fechou os olhos, suprimindo sua raiva, percebendo que sua mãe não compreendia verdadeiramente a dor que havia causado. No entanto, ela se levantou abruptamente, pronta para sair, deixando claro que havia ouvido o pedido de desculpas de sua mãe, mas isso não significava que ela voltaria para a família Blanche. A duquesa Blanche parecia impotente, oferecendo sinceras desculpas, enquanto Laurette se dirigia para a porta de saída. No entanto, isso se revelou uma armadilha. Laurette tinha sido atraída para essa reunião pelo convite de sua mãe e agora se via presa ali. Laurette ficou completamente chocada enquanto lutava desesperadamente contra as pessoas que a seguravam, sem outra opção. Uma delas a silenciou com um golpe forte nas costas, e ela desabou no chão, enquanto sua mãe permanecia imóvel, sem fazer nada. Nesse momento, o Duque Blanche surgiu, acompanhado por seus homens, que rapidamente removeram Laurette da cena, lançando um olhar ameaçador para a inconsciente Laurette. Ele se virou para a duquesa Blanche com um sorriso maligno, e declarou que uma simples desculpa não era a maneira correta de trazer de volta uma criança desaparecida para a residência Blanche. Laurette lutou implacavelmente para se libertar das algemas que prendiam suas mãos, mas, por mais que tentasse, elas não cediam nem um pouco. Ela não podia acreditar que seus próprios pais fariam tal coisa com ela, indo tão longe a ponto de bloquear seus poderes mágicos também. Sentindo-se completamente impotente, Laurette afundou de joelhos no chão e soltou um suspiro pesado, fraca por não ter comido desde ontem. Ela se sentou perto da porta, percebendo que havia pouco que poderia fazer em seu estado atual. De repente, um sussurro suave alcançou seus ouvidos de fora da sala. Reconhecendo a voz como sendo de Anne, sua ex-criada, uma faísca de esperança brilhou nos olhos de Laurette. Anne estava diante da porta, perguntando sobre a condição de Laurette com genuína preocupação. Laurette tranquilizou Anne de que estava bem, através da porta fechada. Elas trocaram atualizações e perguntaram sobre o bem-estar uma da outra. No entanto, Anne então perguntou se havia algo que poderia fazer para ajudar. Ela informou Laurette que o Duque Blanche havia enlouquecido, declarando na noite anterior que não permitiria que Laurette vivesse em paz. Lágrimas escorrendo pelo rosto, e jurou buscar ajuda. Mas Laurette a instou rapidamente a não fazer isso, expressando seu medo de que Anne também pudesse ser prejudicada. Sentindo remorso pelo passado, Anne confessou a Laurette que lamentava profundamente não ter podido ajudá-la quando ela estava ferida, e por isso havia deixado a residência Blanche. Agora, Anne estava determinada a estender a mão para garantir que não tivesse arrependimentos no futuro. Laurette foi tocada pelas palavras de Anne, dividida entre a esperança e a resignação, sabendo que seu tempo era limitado
lado, ela ansiava por experimentar felicidade e contentamento, mesmo que por pouco tempo. Enquanto Anne se levantava, revelou seu plano de falar com Joel, o professor de magia na Casa Blanche. Ela assegurou a Laurette que obteria a chave e retornaria o mais rápido possível. Em pânico, Laurette tentou desesperadamente impedi-la, temendo por sua segurança. No entanto, seus esforços foram em vão. Percebendo que não havia nada que pudesse fazer, Laurette desabou contra a porta, oprimida por um sentimento de impotência. Quando Laurette fechou os olhos, a porta foi abruptamente aberta, fazendo Laurette voar. O Duque Blanche e Han irromperam na sala, tentando impor sua autoridade sobre Laurette. Han, com um rosto todo machucado, tinha um sorriso presunçoso ao ver Laurette em seu estado lamentável. Laurette não pôde deixar de se perguntar o que havia acontecido com o rosto de Han, mas não pôde negar que os hematomas realmente o faziam parecer um pouco bem. O Duque Blanche marchou em direção a Laurette, tagarelando sobre seu brilhante plano para prendê-la e fazê-la refletir sobre seus erros. Mas, olhando para Laurette agora, ele pensou que ela não se importava em se arrepender de nada. Tentando se levantar, Laurette o confrontou com sua falta de sentido, afirmando que não havia feito nada de errado. Essa audácia irritou ainda mais o Duque Blanche, que usou seu poder para dar um tapa forte no rosto de Laurette, desequilibrando-a. Laurette tremeu, lutando para se manter de pé, mas o Duque Blanche agarrou seu ombro, recusando-se a dar-lhe um momento para recuperar o fôlego. O trovão rugiu, abafando o som do corpo de Laurette atingindo o chão, em meio ao barulho das correntes. O Duque Blanche explodiu de raiva, reclamando do dinheiro que gastou para criar Laurette adequadamente, apenas para ela escapar para a casa daquele monstro Duque Kendall. Ele a acusou de desrespeitar seu pai e afirmou que ela havia instigado Duque Kendall a prejudicar Han. Com um gesto displicente, ele declarou que Laurette não sairia daquele quarto até perceber seu erro. Enquanto Duque Blanche saía, Han, ainda presente, exibia um sorriso malicioso e se aproximava de Laurette, gabando-se de sua situação atual, culpando-a por insultá-lo. Agarrando as roupas de Laurette e a erguendo, com o rosto machucado, ele olhava para Laurette com satisfação, mas mesmo com sua aparência machucada, Laurette o encarava com um olhar feroz. De repente, Rei soltou um grito penetrante. Laurette destemidamente cravou os dentes na mão de Han, fazendo-o sangrar. Surpreso pela audácia de Laurette, Han recuou, sentindo uma mistura de terror e raiva, afirmando que Laurette havia enlouquecido, mas Laurette não recuou. Não mostrou nenhum sinal de medo e até cuspiu na frente dele, deixando Han ainda mais chocado. Laurette destemidamente cravou os dentes na mão de Han, fazendo-o sangrar. Surpreso pela audácia de Laurette, Han recuou, sentindo uma mistura de terror e raiva, afirmando que Laurette havia enlouquecido. Mas Laurette não recuou, não mostrou nenhum sinal de medo e até cuspiu na frente dele, deixando Han ainda mais chocado. Dominado pelo medo, Han rapidamente fugiu do quarto em pânico, instruindo Joel a trancar a porta, acusando Laurette de estar insana devido à sua associação com Duque Kendall. Antes de trancar a porta, Joel deu uma rápida olhada dentro do quarto, mantendo sua expressão indiferente. Laurette não pôde mais se manter em equilíbrio e desabou no chão, impotente deitada lá. Lembranças de Aslan inundaram sua mente. Ela se lembrou do sorriso contagiante dele, que podia iluminar instantaneamente seu dia, da forma como ele a cobria de amor e se importava com cada pequeno detalhe de sua vida, fazendo Laurette sentir-se profundamente amada por ele. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela ansiava desesperadamente pela presença de Aslan. De repente, a voz de Anne assustou Laurette. Era uma voz que trazia uma centelha de esperança, fazendo Laurette erguer a cabeça em antecipação. Anne compartilhou a notícia incrível de que havia encontrado alguém que poderia resgatar Laurette. Em um instante, as lágrimas de Laure desapareceram quando Anne revelou que ninguém menos que o próprio Duque Kando estava a caminho para salvá-la. Em um estado desalinhado, com a tez pálida e um olhar intenso, Aslan, acompanhado por seu fiel guarda Gerard, aproximou-se da residência Blanche determinado a recuperar Laura e levá-la em segurança. Ao notar um convidado não convidado se aproximando de sua residência, o Duque Blanche, com Joel seguindo atrás, apareceu visivelmente perturbado com a situação. Ele não hesitou em expressar seu desagrado, afirmando que Aslan estava audacioso por aparecer em sua casa sem aviso prévio. Gerard, observando a cena por trás de Aslan, ficou irritado com a atitude desrespeitosa do Duque. No entanto, Aslan, mantendo seu olhar intimidante, declarou calmamente seu propósito de estar ali para recuperar sua amada. O Duque Blanche hesitou por um momento, incapaz de compreender totalmente o que Aslan queria dizer. Mas Aslan reiterou sua intenção, enfatizando claramente que tinha vindo para levar Laurette de volta com ele. Agora, cara a cara,
O Duque Blanche ainda não reconhecia a verdadeira extensão do poder de Aslan. Ele olhou para baixo, acusando Aslan de roubar sua filha. Sentindo o perigo iminente, o Duque Blanche começou a sentir um arrepio de intimidação na presença de Aslan. Aslan cerrava os punhos e afirmava firmemente que seria sábio trazer Laurette de volta pacificamente, pois estava preparado para fazer o que fosse necessário para se reunir com sua amada. Enquanto isso, Laurette forçava-se a se levantar, mesmo estando cambaleante. Ela então pediu a Anne para confirmar se Aslan realmente estava presente. Anne explicou que havia solicitado a ajuda de Joel e que fora Joel quem havia enviado mensagem ao Duque Candre. Laurette se aproximou da janela enquanto Anne a assegurava que Joel havia agido discretamente. Com as mãos ainda algemadas, finalmente ela alcançou a janela e avistou Aslan. Seu coração se encheu de esperança ao vê-lo sendo insultado por seu pai. Sabendo que Aslan não conseguia vê-la de fora, ela rapidamente elaborou um plano. Agarrou uma cortina próxima, arrancou a daste com toda a sua força, enrolou a cortina em suas mãos, garantindo que estivessem bem cobertas, e quebrou a janela. Uau! O poder da esperança é realmente algo. Sem hesitar, Laurette saiu pela janela, nem mesmo o vidro quebrado poderia detê-la. Finalmente, ela alcançou a sacada, a saída de seu pesadelo. Ela gritou o mais alto que pôde chamando por Aslan, que virou a cabeça e ficou totalmente chocado ao encontrar Laurette ali. Sua determinação de escapar daquela casa era inegável, e agora ela estava pronta para pular da sacada. Ao ver sua amada voando pelo ar, Aslan agiu instantaneamente para agarrá-la. Enquanto isso, Joel estalou os dedos, lançando um feitiço que criou um escudo, retardando a queda de Laurette. Aslan abriu os braços, preparado para agarrá-la. Quando Laurette caiu em seus braços, ela experimentou uma felicidade indescritível. Eu nem consigo encontrar as palavras certas para explicar, mas eu posso sentir. Estou tão aliviado que o pesadelo dela não durou mais do que um capítulo aqui. Aslan pegou Laurette com segurança e ambos compartilharam a mesma alegria. Quando Aslan notou os hematomas no rosto de Laurette, sua expressão ficou sombria e ele exigiu saber quem a machucara. Oh não! Parecia que Aslan estava prestes a perder a paciência. Então ele virou seu olhar para o Duque Blanche, seus olhos cheios de um olhar mortal. A aura sombria emanando de Aslan aterrorizou tanto o Duque Blanche quanto Joel, que era inocente na situação. Carregando Laurette em seus braços, Aslan declarou sua intenção de matar o Duque Blanche. Laurette acariciou gentilmente o rosto de Aslan, tentando acalmá-lo. Pressionou sua testa contra a dele e sussurrou para ele sair com ela, assegurando-lhe que queria voltar para casa. Quando Aslan ouviu isso, seus olhos se iluminaram de alegria. Ele ficou emocionado por Laurette agora considerar a residência de Kendall como sua casa também. No entanto, o Duque Blanche ficou chocado com o casal afetuoso à sua frente. Ele tentou intervir e impedir que Laurette fosse levada por Aslan. Isso irritou Aslan, que deu ao Duque Blanche um olhar feroz, avisando-o silenciosamente que se ousasse se aproximar mais, seria esmagado em pedaços. Laurette, que estava sofrendo mais, virou o rosto longe de seu pai. O Duque Blanche ficou chocado com o estado atual de Laurette e não conseguia acreditar que tinha causado tanto sofrimento a ela. Você está brincando comigo? Joel, que ainda estava atrás do Duque Blanche, deu um sorriso gentil, indicando seu alívio por Laurette estar segura agora. Grata por seu apoio, Laurette sorriu de volta para Joel. Ela estava verdadeiramente agradecida por tê-lo ao seu lado, pois ele sempre esteve lá por ela. Prometeu a si mesma não esquecer sua bondade. Finalmente, Laurette pôde respirar o ar fresco novamente, tendo escapado de sua família infernal mais uma vez. Aslan, você esqueceu de tirar as algemas das mãos de Laurette. Bem, obrigado de qualquer forma. Agora posso dizer com orgulho que Laurette estava finalmente livre. Ele deitou Laurette em sua cama e começou a examiná-la. De repente, a alegre Laurie ressurgiu enquanto chamava seu nome e envolvia o pescoço de Aslan com a mão. Ela expressou sua gratidão por tê-lo resgatado. Aslan não pôde deixar de se perguntar por que ela ainda sorria, apesar de estar ferida por todo o corpo. Ela até o agradeceu sem culpá-lo por chegar tarde para salvá-la anteriormente. Quando Aslan recebeu a mensagem de Joel, ele estava pronto para destruir a família Blanche por ousar tirar Laurette dele. Sentindo remorso, Aslan baixou a cabeça, incapaz de encarar o olhar de Laurette. Ele se desculpou por chegar tarde, mas, em vez de responder, Laurette gentilmente levantou seu rosto e, do nada, pediu um beijo, expressando seu sincero desejo de tê-lo naquele momento. Aslan não pôde recusar seu pedido, pois sentia o mesmo anseio. Laurette puxou o rosto de Aslan mais perto, e eles compartilharam um beijo apaixonado. Finalmente reunidos após um dia separados, seu beijo se aprofundou, liberando todas as emoções contidas.
De repente, Laurette se contorceu, fazendo Aslan se preocupar se havia machucado seus lábios, mas ela não mostrou sinais de parar e exigiu ainda mais, declarando que não era o suficiente. Este pode ser o beijo mais longo que tiveram no vídeo inteiro que fiz. Aslan agarrou sua cintura, puxando Laurette para o colo dele, e continuaram se beijando apaixonadamente. Agora, precisavam parar para recuperar o fôlego. O rosto de Laurette estava marcado por hematomas e bochechas coradas, parecia sem ar. Apesar da preocupação com o bem-estar dela, Aslan estava consumido pelo desejo, implorando por mais beijos. Com os braços ainda envoltos nas costas de Laurette, ele a puxou ainda mais perto, buscando permissão para beijá-la mais. Explicou que, não importa o quanto se beijassem ou por quanto tempo, nunca seria suficiente para ele. Até considerou avançar além dos beijos, querendo fazer de Laurette sua e somente sua. No entanto, Laurette também parecia envolvida no momento. Expressou seu profundo amor por Aslan, mas então percebeu que não deveria se entregar completamente a ele. Sabia que tinha pouco tempo de vida e a ideia de se separarem causaria dor no coração de Aslan. Apesar disso, Laurette se deixou levar e se apaixonou profundamente por Aslan, continuando os beijos apaixonados. Aslan expressou seu amor por Laurette, confessando que estava profundamente e loucamente apaixonado por ela. Sua presença simplesmente iluminava seus dias, e suas palavras tinham o poder de deixá-lo louco. Era uma experiência completamente nova para ele, sentir-se amado e apaixonado por alguém. Seus beijos se tornaram ainda mais intensos, e bem, você pode imaginar o que poderia ter acontecido em seguida se estivessem nessa posição. Vamos dizer que é melhor deixar isso sem ser dito aqui. Rapidamente, ele moveu Laurette de volta para a cama e a prendeu. Incapaz de expressar a profundidade de seus sentimentos com palavras, Aslan optou por demonstrar através de suas ações. Excitação e um toque de medo misturados em Laurette, deixando-a sem palavras. Ela permaneceu em silêncio, enquanto Aslan, ainda em cima dela, se aproximava, indicando que estava prestes a levar a conexão deles a outro nível. O coração de Laurette estava acelerado, mesmo com os hematomas visíveis em seu rosto. O rubor em suas bochechas não conseguia esconder os hematomas. Aslan a prendeu na cama e ela se perguntou se concordaria com aquilo. Descansando o rosto no corpo de Laurette, Aslan admitiu que não conseguia mais se conter e sentia como se estivesse perdendo a cabeça. No entanto, ele recuperou a compostura e percebeu que não era o momento certo, então teve que se conter. Preocupava-se com o bem-estar de Laurette e temia que sua maldição pudesse piorar as coisas. Hesitante, Aslan ergueu a cabeça, mas Laurette o tranquilizou que poderiam ter seu momento em outro momento. Envoltos na situação, seus rostos se aproximaram, quando Inny rompeu no quarto chamando por seus nomes, com uma expressão radiante, informando que o padre havia chegado. Você pode imaginar a reação do casal a isso, não é mesmo? Dorra, com um tom sombrio e intenso, questionou Laurette, que teve a coragem de machucá-la daquela forma. Ele nem se preocupou em esconder sua verdadeira expressão, ao contrário de seu usual. Laurette hesitou em revelar a verdade, enquanto Dorra tentava disfarçar suas emoções, dizendo que a havia avisado para não se machucar, expressando sua decepção por ela não ter ouvido. Ele olhou para o pulso de Laurette e ela percebeu seu olhar, explicando que guardou a pulseira que ele lhe deu porque era bonita. Dorra ainda estava irritado com o que aconteceu com Laurette e perguntava qual parte dela estava machucada. Ele estava de mau humor, especialmente ao ver seus lábios inchados. Subitamente, ele puxou a cabeça de Laurette para perto da sua, e começou o tratamento de cura, perguntando se foi Aslan quem causou o dano. Mas Laurette rapidamente esclareceu que não foi Aslan quem a machucou. Na verdade, Dorra estava prestes a perguntar se seus lábios inchados eram por causa de Aslan. Laurette também revelou que havia sido sequestrada. Ao descobrir a verdade, Dorra sentiu pena de si mesmo por não ter conseguido proteger Laurette como prometera. Os hematomas em Laurette haviam sido completamente curados e Dorra perguntou se ela sentia dor em algum outro lugar. Ela respondeu que não, sorrindo. Dorra disse a Laurette para sempre usar a pulseira, afirmando que ela ajuda no processo de cura. Laurette concordou relutantemente. Dorra examinou Laurette de perto, tocando gentilmente seu rosto, instruindo-a a ficar quieta enquanto lançava outro feitiço de cura em seu rosto. Em sua mente, Dorra pensava que se cedesse aos seus desejos, Laurette provavelmente acabaria odiando, e a ideia de Laurette desprezá-lo era estranhamente excitante, mas ele não queria arruinar sua boa relação. De repente, Laurette se encolheu e Dorra rapidamente perguntou se ela estava machucada em outro lugar, percebendo algo em seus pés, mas Laurette o tranquilizou de que estava bem. Sentindo que algo ainda não estava certo, Dorra pegou delicadamente o pé de Laurette, cuidadosamente removendo os cacos de vidro presos. No entanto,
Tudo que Larete conseguia pensar era o quão sujos deveriam estar seus pés e como não queria que Dorra os tocasse. Ela não deixou transparecer para Dorra, pois acreditava que ele devia ter sido criado para ser mais refinado. Mas a verdade era que Dorra nunca havia recebido um tratamento decente dos outros desde criança, sempre sendo zombado e humilhado. No dia seguinte, no quarto de Azra, enquanto ele se desvestia, perguntou a Larete se ela estava completamente bem agora. Sentada na cama de Azra, Larete respondeu confiante que estava totalmente bem e curada. Azra, evitando o contato visual, expressou sua preocupação que poderia drenar a energia de Laurette. Ao ouvir isso, o rosto de Larete corou. Mas então, sem camisa, Azra virou-se para Larete e anunciou que estava pronto, para que pudessem começar imediatamente. Espera. Começar com o quê? Nervosamente se aproximando de Larete, Azran se ajoelhou desajeitadamente na cama, enfrentando-a. Larete estendeu lentamente a mão para tocar o corpo de Azran e começou o tratamento de purificação em seu tronco. Ah, então era para purificação. Pensei que minha mente estava indo na direção errada. Finalmente, terminando o tratamento, Larete declarou alegremente que a purificação em seu corpo superior estava completa. Vendo a maldição desaparecida, Azra ainda estava incrédulo. Ele agradeceu a Lauria pela purificação, sentindo uma mistura de emoções e incredulidade de que finalmente havia esperança de viver uma vida normal. Laurette beijou gentilmente sua bochecha e assegurou a Azran que, embora fosse cedo para comemorar, ela prometeu remover completamente a maldição em breve. Com um sorriso brilhante, Laurette anunciou que seguiriam para a próxima purificação no corpo inferior de Asa. Mas de repente encontrarão-se em uma situação constrangedora. Laurette virou o rosto, escondendo sua expressão tímida, enquanto se perguntava como pedir a Azran para tirar as calças para a purificação. Ela rapidamente inventou uma desculpa, dizendo que precisava fazer uma pausa após a purificação para que pudessem fazer isso na próxima vez. No entanto, sentindo-se envergonhado, Azran declarou relutantemente que a parte inferior de seu corpo estava bem, e que ele só queria garantir que Laurette não entendesse mal. Mas sua explicação repentina só tornou as coisas ainda mais constrangedoras e Azran se arrependeu de dizer qualquer coisa para tornar a situação ainda mais estranha. De repente, a barriga de Laurette roncou alto. Azran sugeriu que jantassem juntos, adicionando a estranha situação em seu quarto. Laurette deitou em sua cama, sua mente cheia de pensamentos sobre os eventos recentes. Ela não pôde deixar de se sentir grata por Azran tê-la salvo quando foi sequestrada por sua própria família. A coisa mais importante era que Joel e Ana também a ajudaram. Ela se perguntou se poderia trazê-los aqui agora, mas ao mesmo tempo se preocupava se seu tempo neste mundo estava chegando ao fim. Laurette lamentou ter sido tão obediente aos pais o tempo todo, sentindo-se tola. Se não soubesse que sua vida era limitada, não teria sentido esse novo senso de liberdade. Conforme sua felicidade crescia, o pensamento de morrer tornava-se menos e menos atraente. Ela pensou em Azra e no que gostava nele, seu lado gentil e doce que ninguém mais conhecia, e como ele expressaria seu ciúme. Laurette percebeu que seus sentimentos por Azran estavam se aprofundando. Ela sentiu um senso de alívio pensando que Azran talvez não a amasse tão intensamente, então ele estaria bem mesmo que ela não estivesse mais por perto. Sentindo uma mistura de alívio e tristeza, Laurette soltou um suspiro pesado, mas de repente um estrondo enorme de trovão ecoou, enviando uma onda de terror por ela. Era como se ainda pudesse ver seu pai diante dela, pronto para atacar sempre que o trovão soava. As memórias assombradoras de seu trauma passado ressurgiram, fazendo com que ela cobrisse os ouvidos e fechasse os olhos com força. Ela gritou com toda a força, tremendo de medo, determinada a escapar daquela situação. Laurette reuniu coragem e correu desesperadamente para fora de seu quarto, procurando alguém para ajudá-la. Ela continuou correndo até que, de repente, Azra apareceu diante dela, parecendo confuso e preocupado com o que testemunhou. Laurette, ainda pálida e tremendo, não conseguia encontrar palavras para explicar. Chocado, Azran perguntou o que tinha acontecido, instando-a a entrar em seu quarto. Ainda tremendo, Laurette sentou-se enquanto Azran se sentava ao lado dela. Ele perguntou se ela queria um chá quente e assegurou que o prepararia imediatamente. Ele então perguntou se Laurette estava se sentindo doente ou algo assim. Tremendo, Laurette confessou que estava aterrorizada com o som do trovão e que não suportava ficar sozinha nesse tipo de clima. Mas antes que pudesse dizer mais, outro estrondo ensurdecedor de trovão a interrompeu, fazendo Laurette pular instintivamente nos braços de Asa. Vendo quão assustada ela estava, Asa a abraçou fortemente,
tentando acalmá-la. Lembrando-se de suas próprias experiências traumáticas durante a guerra, quando ele encontrou alguém desesperadamente precisando de ajuda, Azra não pôde deixar de ficar atordoado com a situação atual, comparando-a ao passado em que se sentiu impotente. Ver Laurette tremendo e buscando consolo nele fez com que ele percebesse que desta vez não queria deixá-la ir. Laurette perguntou hesitante se poderia dormir com ele naquela noite, esclarecendo que eles apenas segurariam as mãos. Ruborizado, Azra ficou sem palavras, o que fez Laurette pensar que ele não queria. Ela rapidamente se desculpou, dizendo que dormiria sozinha se estivesse pedindo demais. No entanto, quando Laurette começou a se afastar de Azra, de repente um estrondo alto de trovão a assustou, fazendo-a cobrir os ouvidos e os olhos. Mas antes que pudesse reagir, Azra a puxou para seu abraço. Sua expressão preocupada era evidente enquanto olhava para Laurette. Encontrando seu olhar, Laurette o tranquilizou que estava bem agora, expressando sua gratidão com um sorriso. Enquanto Azra acariciava gentilmente seus cabelos, ele sugeriu inesperadamente que Laurette devesse dormir em seu quarto, descansando a cabeça em sua mão reconfortante. Laurette agradeceu a ele e finalmente os dois se deitaram juntos na cama de Azra. Laurette assegurou a Azra que não faria nada para assustá-lo, mas Azra, com o corpo tenso, afirmou que não tinha medo dela. Ouvindo suas palavras, Laurette o provocou brincando, cutucando-o e apontando que sua expressão assustada estava estampada em seu rosto. Azra, se cobrindo com os braços, implorou para que Laurette parasse. Porém Laurette não desistiu e continuou provocando-o, cutucando-o por todo o lado. De repente, Azra agarrou o pulso de Laurette, prendendo-a na cama, e implorou para ela parar com uma expressão impotente, explicando que estava tentando não fazer nada com ela. Por isso estava suplicando a ela. Nesse momento, um estrondo de trovão ecoou, fazendo Laurette tremer de choque. Azra notou que, apesar de seu medo do trovão, ela ainda tentava agir normalmente ao provocá-lo. Lentamente, ele entrelaçou os dedos com Laurette, comunicando silenciosamente que queria que ela se apoiasse nele e confiasse nele com tudo. Mudando ligeiramente seu corpo, ainda segurando as mãos, ele envolveu os braços ao redor de Laurette, puxando-a mais para perto dele na esperança de aliviar suas preocupações. No íntimo quarto do Duque Blanche, ele estava absolutamente furioso, jogando tudo ao seu alcance em um acesso de raiva. Ele estava furioso porque, apesar de várias tentativas de chamar um padre, nenhum estava disponível para vir. Nervosamente, o servo explicou a situação, afirmando que fizeram inúmeras ligações, mas foram rejeitados várias vezes devido à indisponibilidade de padres. A raiva do Duque Blanche só intensificou ao ouvir essa razão e ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele se lembrou de Gerard informando que Laurette não tinha ferimentos, e o Duque considerou liberá-la para evitar rumores sobre seu maltratamento com sua própria filha. No entanto, Gerard parecia saber exatamente o que o Duque Blanche estava contemplando naquele momento. Rain estava descendo as escadas e testemunhou seu pai conversando com Gerard. Memórias de seu próprio sequestro por Azra inundaram a mente de Han, juntamente com a queda acidental que resultou em suas pernas quebradas. Agora, com a situação grave do ferimento de seu amado filho, ele não pôde deixar de se perguntar o que deveriam fazer na ausência de um padre. Ele começou a culpar Laurette por não estar presente quando precisavam dela, pois acreditava que ela poderia ter curado Ryan. Incapaz de suportar mais, o Duque Blanche tomou a decisão de visitar o templo imediatamente. No templo de Alon, o Duque Blanche causou uma cena exigindo que o sacerdote tratasse seu filho. Ele não conseguia entender por que havia tantos sacerdotes presentes, mas nenhum deles estava disponível para ajudar seu filho. A situação só alimentou a raiva de Duque Blanche, tornando-o ainda mais furioso. Do nada, Dor apareceu e perguntou o que estava acontecendo. O sacerdote imediatamente se curvou para cumprimentá-lo, o que pegou o Duque Blanche de surpresa. Com um olhar penetrante, Dorra mais uma vez pediu uma explicação da situação. Finalmente, o momento pelo qual ele esperava havia chegado, uma oportunidade para ele buscar vingança pelo que aconteceu com Laurette. Sentindo-se nervoso diante do sumo sacerdote, o Duque Blanche tentou não estragar tudo. Ele pediu desculpas por causar uma cena, enquanto Ryan, totalmente sem noção, culpava a má gestão em Alon. Duque Blanche rapidamente interveio, explicando que seu filho precisava de tratamento, mas nenhum sacerdote apareceu. Por isso eles apareceram sem aviso prévio. A verdade é que Dorra havia proibido todos os sacerdotes de ajudá-los. Dorra mudou rapidamente sua expressão e sorriu, admitindo que seu sacerdote havia cometido um erro. Para fazer as pazes, Dorra se ofereceu para tratar Ryan pessoalmente. Sim, esses olhos misteriosos dizem exatamente o que ele está planejando para Ryan. Mas o Duque Blanche agiu agradecido,
pois era uma honra ser tratado pelo próximo Papa. Em sua mente astuta, ele viu isso como uma oportunidade de ouro, algo que nem mesmo o Duque Candy poderia conseguir. Sem perder tempo, Dorra disse a Ryan para segui-lo, mas antes dele sair, o Duque Blanche se inclinou e sussurrou para ele: Ei, você sabe que Dorra vai ser o próximo Papa, certo? Então, seja educado. Foram para o quarto de Dorra, onde Ryan não resistiu a mexer um pouco. Do nada, Dorra perguntou como Ryan se machucou, e Ryan casualmente respondeu que tropeçou por acidente. Dorra se aproximou e rapidamente pegou a mão de Ryan para verificar a cicatriz, que era uma marca de mordida de Laurette de antes. Dorra pareceu achar divertido imaginar a pequena boca de Laurie mordendo a mão de Ryan daquele jeito, mas Ryan ficou irritado e puxou a mão, e Dorra apenas sorriu e pediu desculpas enquanto lançava o feitiço em Ryan. Dorra não conseguia tirar aquela marca fofa de mordida da cabeça, mas sabia que não poderia deixar a marca de Laurette lá. Depois que a mordida se curou completamente, Ryan não resistiu a fazer um comentário sarcástico sobre Dorra ser um plebeu. Havia um rumor de que o próximo Papa, Mick do Rebellion, era filho de uma prostituta de rua. Ao ouvir Ryan olhando para baixo para ele, Dorra apenas sorriu e mencionou que o Duque Candy parecia estar ficando fraco se permitisse que um falador sem noção como Ryan estivesse por perto. Inclinando-se mais perto, Dorra sugeriu que talvez alguma parte do corpo de Ram precisasse ser quebrada para fazê-lo agir bem. Naturalmente, Ryan ficou irritado com as palavras de Dorra e lançou um ataque estúpido. Mas Dorra esquivou facilmente, derrubou o pé de Ryan. E bam, Ryan acabou beijando o chão. Enquanto Ryan estava no chão, ele se perguntava como Dorra conseguiu evitar seu soco tão facilmente. Dorra, aparentemente lendo os pensamentos de Ryan, explicou que crescer nas ruas tornará fácil evitar um ataque fraco como aquele. Aproximando-se de Ryan tonto, Dorra perguntou se sua cabeça estava doendo. Ryan tremeu, perguntando o que Dorra tinha feito com ele. Dorra revelou que mexeu com uma nana de Ryan. Se não tratado, explodiria em alguns meses. Desamparado e ainda tremendo, Ryan gemeu de dor. Dorra acrescentou que, a menos que as habilidades de Ryan superassem as dele, ele nunca seria curado. E bem, não havia ninguém assim por perto. Então Ryan melhor ser sábio a partir de agora. Desesperado para evitar uma explosão, Ryan implorou por misericórdia, perguntando o que ele deveria fazer. Dorra estendeu a mão e declarou que, se Ryan tocasse em Laurette novamente, aquele dia seria seu funeral. Enquanto isso, de manhã, Laurette acordou maravilhada, com água na boca, apreciando a magnífica vista diante dela. Sim, era Asrian, que nunca deixava de nos fazer suspirar. E aquele rosto bonito pela manhã era a realidade. Mantendo a compostura, Laurette perguntou se Asrian havia conseguido dormir na noite passada, pois ele parecia cansado. Para ser honesto, Asrian nem conseguiu fechar os olhos. Então, sim, definitivamente não tinha dormido nada. Ele se virou para Laurette e perguntou o que ela tinha planejado para o dia. Laurette, movendo casualmente o cobertor, mencionou que planejava ver Dorra, mostrando involuntariamente a coxa. Sim, o pobre Asrian ficou todo vermelho e rapidamente desviou o olhar, tentando responder a Laurette, mas ela não parou por aí. Laurette acrescentou feliz que, depois disso, planejava dormir com Asrian. Com essa afirmação, Asrian pausou por um momento, surpreso por sua repentina abertura. Mas Laurette não parava de rir da resposta de Asrian. Ela continuou provocando, e Asrian se sentiu um pouco aliviado pensando que se uma noite o mantinha acordado, ele não sobreviveria à próxima. Segurando o rosto, Asrian saiu do quarto apenas para ser surpreendido por Holstein já lá, com lágrimas nos olhos. Holstein gaguejou, dizendo que sempre acreditou que um dia como aquele chegaria. Asrian apenas ficou ali, sem dizer nada, apenas observando Holstein. Holstein até começou a imaginar o dia do casamento de Asrian e Laurette. Perguntando a Asrian sobre a data e que tipo de vestido eterno precisariam, ele continuou falando sobre coisas do casamento, mas parou abruptamente quando Asrian cobriu sua boca com a mão, implorando para ele parar. Holstein rapidamente inventou uma desculpa de que, como Asrian estava ocupado, o casamento deveria ser preparado com antecedência. No entanto, Asrian, ainda cansado por não ter dormido bem, questionava a si mesmo se merecia o casamento, sentindo-se indigno de se casar, mas ao mesmo tempo esperando ansiosamente pelo casamento com Laurette. Asrian fez um voto em sua mente de passar a vida apenas com ela para sempre,
corando. Asan achou que era cedo demais para tais pensamentos e rapidamente esclareceu que não tinha planos imediatos de se casar. Ao ouvir Asan dizer isso, o mordomo ficou chocado, perguntando como, depois de terem dormido juntos, Aslan não considerava se casar com Laurette. Aslan virou-se explicando que não fez nada para ser responsável e que estava encerrando a discussão, pois precisava sair. Austen ficou ainda mais chocado com essa revelação, não conseguindo entender como haviam compartilhado uma cama, mas não tinham ido além. Ele se perguntava se havia algo errado com Aslan ou se ele era apenas inocente. Plotando algo em sua mente, Holstein pensou em como poderia ajudar. Aslan e Laurette finalmente chegaram ao templo de Alton sem avisar Dorra sobre sua visita. Ela pediu a um dos sacerdotes para encontrar seu amigo, um sacerdote de baixo escalão chamado Dorra. O sacerdote parecia confuso, então Laurette descreveu como Dorra era, com longos cabelos prateados e olhos dourados. Mas, ao explicar, a expressão do sacerdote mudou, percebendo que coincidia com a descrição de seu chefe. Nesse momento, Joshua entrou apressado, dizendo que sabia a quem Laurette se referia, convidando-a a segui-lo. Ao entrar na sala, Laurette ficou maravilhada com a beleza do local, perguntando-se se Alton tinha muito dinheiro, considerando que até um sacerdote de baixo escalão como Dorra tinha um quarto tão bonito. De repente, houve uma batida na porta e Dorra entrou, parecendo um pouco desgrenhado, perguntando se havia algo errado com Laurette, já que ela apareceu sem aviso prévio. Por trás daquela expressão surpresa, ele realmente havia trocado de roupa às pressas. Antes que Laurette dissesse algo, ela apenas queria surpreendê-lo, e Dorra ficou genuinamente surpreso. Então, ele perguntou o que a trouxe ali, além da surpresa. Com hesitação, Laurette explicou que precisava de sua ajuda. Dorra se perguntou se ela era como os outros que só vinham até ele quando precisavam de ajuda. Com excitação estampada em seu rosto, Laurette pediu a Dorra para ensiná-la a usar magia corretamente. Dorra parecia um pouco confuso, dizendo que era um sacerdote, não um mago, mas Laurette insistiu, dizendo que Dorra era realmente habilidoso com magia. Ela então revelou que ela mesma era uma feiticeira de purificação, apesar de Dorra já ter uma noção disso, apesar de ela não ter mencionado antes. Laurette explicou que tinha um excedente mana, mas nunca teve a chance de aprender a usá-lo. Sua motivação era ser capaz de se proteger e parar de se sentir impotente em situações difíceis. Ela deixou claro que Dorra era a pessoa em quem mais confiava, e por isso buscava sua ajuda. Sorrindo, Dorra concordou em ajudar. Ele se aproximou de Laurette e perguntou se ela poderia realizar seu desejo. Laurette levou um momento para pensar, e disse que realizar todos os desejos parecia um golpe total, deixando Dorra completamente confuso. Então, ela ficou séria e perguntou: "E se você me pedisse para dançar e cantar com roupas estranhas na rua?" Dorra não pôde deixar de rir com o comentário inesperado de Laurette. Ele rapidamente esclareceu que só queria que seu desejo fosse realizado se não fosse demais, e confiava no julgamento de Laurette. Ele garantiu que ela poderia rejeitar se fosse muito avassalador, e Laurette concordou imediatamente com o acordo, animada. Ela lembrou a ele que agora que o acordo estava feito, eles poderiam começar a lição imediatamente. Conforme Dorra concordava, Joshua entrou e disse a ele que alguém tinha vindo vê-lo. Ao ver a expressão de Joshua, Dorra se perguntou se era o velho alto sacerdote que havia chegado. Ele então pediu desculpas a Laurette por não poder ensiná-la naquele dia. Laurette se sentiu mal por ter aparecido sem avisar, sabendo que Dorra estava ocupado. Porém Dorra a tranquilizou, dizendo que a visitaria em breve. Enquanto saíam daquela sala luxuosa, Dorra agradeceu a Joshua por permitir que a usassem e Laurette elogiou quão incrível era o quarto. Ao se despedir de Dorra, Laurette não pôde deixar de se perguntar se a situação de Dorra não era ótima, considerando que ele precisava pedir emprestado um quarto de outro sacerdote. Isso fez com que Laurette decidisse não aparecer sem avisar assim novamente. Enquanto acenavam para Laurette, Dorra sussurrou para Joshua, brincando sobre suas habilidades de atuação não tão convincentes. Joshua retrucou brincalhão que ele não era tão sorrateiro quanto Dorra, ao que Dorra respondeu que era apenas uma habilidade básica que todos os membros de Alton deveriam ter. No caminho para encontrar o alto sacerdote, Dorra teve a sensação de que o velho alto sacerdote Gibralfaro estava provavelmente procurando algum defeito nele. Ele pensou que talvez fosse porque o atual Papa não estava indo muito bem e Jaalo estava preocupado que Dorra pudesse ser o próximo na fila para a posição. Então, ele estava de olho em Dorra,
tentando descobrir uma maneira de derrubá-lo. De volta a Candre Manor, Laurette pulou em Azran assim que se encontraram. Azran instantaneamente se sentiu revigorado no momento em que a viu, mesmo que estivesse entediado durante todo o dia anterior. Ele se perguntou se era porque Laurette, sendo uma feiticeira de purificação, poderia limpar seu coração também. Mas o momento deles foi interrompido por Halsin, que se desculpou ao informar que houve um erro e todos os cobertores estavam sendo lavados naquele momento. Fazendo seu melhor para agir, Austen disse que a boa notícia era que o cobertor de Azerran estava intocado. Azran casualmente perguntou por que ele não apenas comprava um novo, mas Austen tinha uma série de razões, afirmando que havia visitado várias lojas, mas não encontrou nenhum cobertor com a mesma qualidade de ponta que tinham. Exportando seu rosto triste, Austen disse que não poderia dar a Laurette um cobertor de qualidade inferior. Laurette respondeu que estava bem sem um cobertor, mas Azran, percebendo o esquema de Austen, disse para dar seu próprio cobertor para Laurette. Laurette recusou, mas Azran expressou preocupação que ela pudesse pegar um resfriado. Ao ver a situação fugir do controle dele, ele sugeriu que dormissem juntos novamente esta noite. Surpreendentemente, Laurette concordou imediatamente. Azran ficou surpreso e, enquanto tentava explicar, Laurette o interrompeu perguntando se ele não queria dormir com ela. Envergonhado e preocupado, Azran não conseguiu encontrar uma boa razão, mas Laurette ignorou e o convidou para comer algo. Ela garantiu que não o tocaria como ontem. Mas todos sabemos o que aconteceu com o pobre Azran, não é mesmo? Seguindo Laurette até a sala de jantar, Azran pensou consigo mesmo que precisava se manter firme e que tudo ficaria bem, que nada deveria acontecer. Em seu quarto, Azran estava totalmente apavorado, sabendo que teria outra noite com Laurette. Então, bateram à sua porta, e lá estava ela com um grande sorriso, vestida para dormir. E adivinhe só, ela também trouxe bolo. Enquanto colocava o prato na mesa, Laurette propôs um jogo de adivinhação e pediu para Azran adivinhar que tipo de bolo ela trouxera. Azran pensou intensamente, mas finalmente acertou: bolo de chantilly. Como acertou, ela perguntou se ele gostava de bolo de chantilly. Com Laurette parecendo fofa, ele não pôde deixar de dizer sim. Então, ele deu um pedaço de bolo para ela, mas, acidentalmente, um pouco de creme acabou no canto de sua boca. Laurette começou a procurar um lenço para limpar, preocupada em dizer algo que o fizesse fugir novamente. Mas Azran surpreendeu-a ao pegar a mão dela, puxando seu rosto em direção ao dele e limpando o creme com um beijo. Laurette percebeu que o olhar de Azran parecia como se ele estivesse pronto para devorá-la ali mesmo. Então ela interrompeu rapidamente, dizendo que já tinha terminado de comer. Mas Azran implorou por mais um pouco, dizendo que ainda estava com fome. E eles continuaram o beijo apaixonado. De repente, Laurette se afastou, e Azran, à beira de perder o controle, afastou lentamente o rosto, notando uma expressão preocupada no rosto de Laurette. Ele sorriu e disse que já estava satisfeito, nervoso. Laurette levantou-se abruptamente, pulou na cama e cobriu o rosto corado. Azran não conseguia acreditar no que havia feito, e acabou se espetando com um garfo. A situação era constrangedora, mas Laurette chamou Azran e disse que precisava purificá-lo. Azran deitou-se ao lado dela, perguntando o que ela planejava fazer depois da purificação. Laurette admitiu que não tinha ideia, desejou-lhe boa noite e quis dormir. Enquanto assistia Laurette dormir, Azran pensou que ela era sua e que enquanto ela estivesse ao seu lado, ele conseguiria lidar com todos esses sentimentos, como ciúmes, possessividade e o desejo de tê-la ainda mais. De repente, Laurette se aproximou dele, abraçando-o enquanto dormia, surpreendendo Azran. Seu corpo pressionando contra ele o fez corar e se sentir nervoso. Pensou em escapar da situação, mas não queria acordá-la. Azran tentava manter a calma, mas a perna de Laurette o envolveu, deixando-o sem saber como manter seus pensamentos em ordem. Ele tremia intensamente, sentindo que queria gritar por ajuda, mas nenhum som saía. Na manhã seguinte, Laurette acordou renovada, enquanto o pobre Azran, pelo segundo dia seguido, não havia dormido. Isso não apenas era fisicamente exaustivo, mas mentalmente também. Laurette viu um bilhete na mesa, dizendo que a chuva forte da noite anterior deixou todas as cobertas molhadas. Então eles deveriam continuar dormindo juntos por mais alguns dias. Com as refeições sendo trazidas para o quarto, Azran sentiu como se estivesse prestes a gritar por ajuda novamente. No quarto dia de dormirem juntos, Azran finalmente cedeu, não conseguindo mais segurar. Laurette o viu dormir pacificamente e admirou seu rosto, mesmo durante o sono. Azran pareceu ter um pesadelo, chamando por sua mãe,
ficando sem ar. Laurette percebeu que nunca havia perguntado sobre os pais de Asrian, sabendo apenas que haviam falecido quando ele era criança, e que todo o poder e dinheiro que tinham foram tirados por parentes distantes. Ela acariciou gentilmente o rosto dele, imaginando quão difícil tinha sido sua vida desde a infância, e como ele nunca tentou recuperar o que lhe pertencia por direito. Ela decidiu purificar todas as maldições que ele carregava, esperando que ele pudesse viver como qualquer pessoa, com amigos e sem preocupações. Laurette murmurou que, mesmo que precisasse ir embora, esperava que Asrian fosse feliz para sempre. De repente, Asrian segurou a mão dela, preocupado, e perguntou o que ela tinha acabado de dizer, querendo confirmar se ela mencionou sair. Laurette tentou agir naturalmente, mesmo que seu coração estivesse apertado. Ela empurrou Asrian para a cama, assegurando que ele devia estar sonhando ou algo do tipo. No fundo, ela não queria ir embora, afinal, Asrian apenas gostava dela, não era amor, certo? Tentando voltar a dormir, Asrian disse para ela ficar com ele para sempre. Na manhã seguinte, ao acordar, Asrian teve a sensação de ter tido um bom sonho na noite anterior, mas não conseguia se lembrar do que era. Laurette descansou a cabeça nas costas de Asrian, cumprimentando-o e mencionando que poderiam começar a purificação do corpo inferior em breve. Mas assim que as palavras saíram, ambos ficaram super envergonhados, percebendo que estavam pensando a mesma coisa.